Senhor, o teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor, o teu amor nos alcançou. Canta! Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor, o teu amor nos alcançou. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, amigos. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o João Nolasco, psicanalista, diretor executivo do IBRAPS, Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, Ciências Humanas e Sociais. E estamos mais uma vez apresentando o programa Café com Psicanálise. Então, meu querido, desde já eu quero agradecer a sua audiência e agradecer também os alunos e amigos que acompanharam o nosso último evento nesta terça-feira. Foi um evento maravilhoso, onde nós estivemos reunidos ali no centro do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, número 405, terceiro andar, grupo 1617. Foi fantástico, nós estivemos abordando ali o mal-estar da civilização com o palestrante André Conceição. E como o tema foi tão interessante, nós decidimos trazer um pouco também para o nosso programa, Café com Psicanálise. E vamos estar abordando, então, essa temática do mal-estar da civilização. É bem interessante sabermos que passamos por momentos difíceis, onde a civilização ela está num processo de transformação, processo de mudança. E o quanto isso causa o mal-estar nas famílias, o quanto isso produz o mal-estar político, o quanto isso produz o mal-estar no ser humano enquanto pessoa, num todo. E nós vamos estar aqui discutindo alguns pontos referentes a isso. Para isso, nós convidamos, mais uma vez, o nosso amigo psicanalista André Conceição. André, você tem a falar desse tema, abordagem? Boa tarde para todos. O que nós vamos falar hoje é o que
Freud já havia pontuado, já havia discutido no começo do século passado, e que, na verdade, é o que nós estamos vivenciando hoje, né? Um mal-estar na política, um mal-estar na educação, um mal-estar na família, um mal-estar, na verdade, é aquilo que já está insuportável, aquilo que está difícil de realmente lidar, de conviver. Então, hoje, de maneira assim, bem sucinta, bem peculiar, nós vamos discutir esse assunto. E eu convido a você que não desligue seu televisor, participe conosco, que nós iremos discutir esse assunto com muita propriedade, o mal-estar da civilização. Beleza. Então, nós vamos a um rápido comercial e já retornamos com o Café com Psicanálise. Um abraço. O IBRAPS, Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, Ciências Humanas e Sociais, atua há mais de 18 anos, formando, capacitando, qualificando e preparando pessoas para a compreensão e o lidar com os conflitos emocionais e psicossomáticos. Com uma equipe altamente qualificada e preparada para ensinar e formar, o IBRAPS oferece os seguintes cursos: psicanálise clínica, programação neurolinguística, psicoterapia psicanalítica de famílias e casais, florais de Bach e auriculoterapia. O IBRAPS atua em parceria com diversas igrejas, convenções, escolas e faculdades no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Não perca mais tempo. Você vale quanto investe em você. Faça já sua matrícula. Mais informações pelos telefones 0 operadora 21 22 20 5372, WhatsApp 96709 7954, fanpage no Facebook IBRAPS ou pelo site www.ibrapes.com.br. Faça-nos uma visita e fale com o Dr. Ruivaldo Nolasco, diretor-presidente do IBRAPS, e com o Dr. João Nolasco, diretor executivo. Endereço: Rua Santa Luzia, número 405, grupos 16 e 17, terceiro andar, no centro do Rio de Janeiro. IBRAPS, Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, Ciências Humanas e Sociais. Vamos que vamos. Retornamos ao nosso Café com Psicanálise e já de início, a grande realidade é que o ser humano, uma vez com mal-estar, ele sofre, né? E eu queria perguntar ao Dr. André Conceição, quais as principais fontes de sofrimento humano? O sofrimento humano, na verdade, ele não é o externo, é o interno. O ser humano, ele já nasce com a falta. Falta essa que, por mais que os pais deem amor, deem carinho, sempre o ser humano vai se queixar de algo que está faltando. O ser humano, ele já nasce sentindo dor. Dor é esta que muitas vezes ele não sabe explicar. A questão que o homem está buscando, às vezes, questões para resolver o seu sofrimento, para entender a sua existência externamente, mas as respostas do seu sofrimento estão internamente na sua psique. O homem em si, desde que ele se entende por gente, ele tem suas conflitivas psíquicas. Elas podem ser, como eu já pontuei, uma falta, elas podem ser um trauma, elas podem ser uma ansiedade, elas podem ser um trauma. Nosso sofrimento é de dentro para fora. O que acontece fora é o que já está dentro. É isso que tem causado o sofrimento humano. Enquanto o homem, na civilização, não acordar e parar e olhar para dentro de si e ver que as reais causas do seu sofrimento estão dentro dele, não está no outro, e nem tampouco em situações sociais, mas dentro dele, ele vai passar a se compreender e vai passar a viver melhor. Então, com essa palavra, então a gente começa a compreender que a grande realidade de um possível mal-estar seria inevitável.
É inevitável o mal-estar. Por uma vez que todo ser humano já nasce com essa possível falta. Mas para que os nossos telespectadores possam compreender, o que seria exatamente esta falta? Olha, o Lacan, que é um psicanalista francês, esta falta não tem um nome. O nome já diz falta. Nada preenche essa falta. É como se fosse um vazio. É como se fosse algo que não deu sentido ainda à minha existência. Vivemos uma eterna busca. Esse discurso que há na sociedade, o ser humano é um eterno insaciável, insatisfeito. Sim, somos insatisfeitos e que bom. É isso que nos impulsiona a lutar por nossos sonhos, a lutar pelos nossos ideais, a constituir uma família, a estudar, a ter um emprego. Essa falta que não tem nome, essa falta que não tem sentido, é que me impulsiona para frente. Isso faz parte da existência humana. Isso faz parte do mal-estar. Então nós vamos estar sempre em busca, sempre querendo, e uma vez que alcançamos aquilo que teoricamente nós buscamos, uma vez que adquirimos isso, voltamos ao vazio, voltamos a continuar essa busca agora por outro motivo, por outras coisas? Quando você conquista algo, você acredita de uma maneira ilusória de que você agora vou me realizar. Aí você descobre, não me realizei. Na verdade, quando você não para fazer essas seguintes perguntas internas, espera aí, nada está realizando, nada está sendo bom, na verdade, é quando você começa a fazer essas perguntas interiormente. Essa falta, na verdade, é o sentido que está faltando. Então, agora eu consegui o emprego dos meus sonhos. Não sou satisfeito. Aquele emprego já não... Eu lutei para conseguir, fiz todo o trajeto... E depois que eu estou vivendo isso, já não é mais interessante. Isso enquadraria a compulsividade aí? Aquelas pessoas compulsivas? Aquela pessoa que precisa comprar? Não, aí já é uma patologia. Nessa questão da falta, não se enquadra numa patologia. Essa questão aí da compulsividade vai cair no quadro patológico. Nós estamos lidando com a questão da falta, com a questão da busca, da questão do sentido. Seria natural. O ser humano em si está sempre buscando um sentido para a sua existência, um sentido para ele, e está buscando respostas. Isso é bom. Isso é bom. Melhor ainda é quando ele para e faz as perguntas para ele mesmo. Essa é a proposta da psicanálise. Quais perguntas seriam? Você se perguntar o porquê que tudo aquilo que eu busco não está dando sentido para a minha existência. Quando o indivíduo está no divã, está fazendo uma análise, através da análise, o psicanalista vai fazer essas pontuações, aonde ele vai começar a elaborar, onde ele vai começar a refletir em cima dessas insatisfações. Aí sim, ele vai começar a buscar entender o sentido da vida. E o sentido da vida é você viver a cada dia. Viver. E quando você aprende a viver, você aprende a lidar com você e aprende a lidar com o outro. Bacana, interessante. Então, de fato, mediante isso, a gente vai entender que a grande dificuldade do ser humano está sendo em realmente viver e compreender que ele é frágil e que ele deve sim estar sempre em busca de algo, e que por mais que ele queira, ele nunca vai encontrar a definição total e exata. Mas nós estamos vivendo hoje um mal-estar muito grave. O homem do século XXI ele não vive, ele está em busca de uma sobrevivência. Nessa correria do dia a dia, nessa falta de tempo de sentar com os filhos, de conversar com a esposa, ou de bater um papo com um amigo, ou até mesmo de jogar a conversa fora, que não é nada ruim. É muito bom jogar uma conversa fora. É muito bom de vez em quando contar uma piada, falar besteira. É muito bom, isso é saudável. Isso faz bem. Essa correria, esse mal-estar, você não está vivendo. Você está em busca de sobreviver. Essa busca excessiva, essa correria de um lado para o outro, essa falta de tempo, está fazendo com que o homem moderno, o homem pós-moderno, o homem do século XXI, ele está adoecendo. Ele tem tudo, tem um bom emprego, ou ele tem uma boa casa, ele tem uma boa família, ele tem um bom salário, mas ele não vive. Ele não consegue aproveitar. Ele não consegue viver. Talvez de tudo aquilo que ele adquiriu.
né? Não consegue. Acaba ficando sem sentido, na verdade, para ele. Por outro lado, temos o outro homem pós-moderno que muitas vezes ele está desempregado, é o pai de família, ele está desesperado, o casamento está em crise por conta dessa questão da crise que o país vive, e ele também não está vivendo, ele está querendo sobreviver. Então, podemos dizer hoje que o que é viver no século XXI? O que é viver? Será que eu estou vivendo ou estou sobrevivendo? Então daí existe uma grande diferença entre viver e sobreviver. Sobreviver. Sobreviver, ele remete um tanto a uma guerra, uma luta, Uma né? guerra que gera um mal-estar. Gera um mal-estar porque não tem prazer. Exatamente. Né? A sobrevivência, ela impulsiona o cara a fazer coisas que não vão trazer prazer a ele. Simplesmente vão mantê-lo vivo. Sim. Né? E aí é o grande conflito, né, do ser humano. É interessante. É um fato para refletir. A gente pensar até que ponto vale a pena toda essa correria e em prol de quê? Né? A grande verdade é essa, em prol de quê? Porque a gente vê aí uma alteração na sociedade, e até uma pergunta também, quando que você percebe isso, essa mudança, essa alteração na sociedade? Porque a gente vem aí, a gente senta com os mais idosos, e eles falam com um saudosismo muito grande de uma época mais antiga. Ontem, inclusive, eu estava com meu tio, minha mãe, meu tio, a família toda reunida, e interessante sobre isso, porque eu percebi neles assim a conversa da época que moravam na fazenda, de como que era a família, de como que eram os pais, de como que era esse comportamento, né, da sociedade, e existiu um mal-estar lá também. Sim, mas Né? existiu uma coisa chamada calor humano. O mal-estar sempre vai existir, porque isso está dentro de cada um de nós. E você tocou num ponto muito, muito bom, o saudosismo, né? Mas o saudosismo, para ele existir, a saudade, tem que existir um momento, tem que existir uma troca. Para existir a saudade, tem que haver aquele momento, daquele quadro que a memória filmou, que a memória guardou, da conversa, do abraço, do cheiro, do café, da fazenda ou da sala de jantar. E houve um momento, o homem de hoje não está tendo um momento de sentar com a família. Essa troca, né? Essa troca. Hoje o que há é cada um com o seu aparelho, com o seu smartphone, e cada um na sua ilhota, dentro de cada cômodo da É como sua se as casa. famílias estivessem perdendo o seu referencial histórico. Estão se perdendo em si, cada um Né? está se perdendo Quer em dizer, si. o filho não sabe a história do pai, que também não sabe a história dos seus avós, e vai vivendo, sem ter essa aproximação, sem ter esse contato, sem ter esse vínculo. É como um álbum de fotos, né? Você começa com um álbum de fotos que começa com várias fotos, e no meio do caminho o álbum de fotos está em branco. Assim estão algumas famílias hoje no século XXI. Elas têm, primeiro álbum de fotos tem algumas gravuras, e de repente no meio daquele álbum de fotos não aparece o pai, não aparece a mãe, não aparece o filho, não aparece o neto, não aparece o genro. Ou seja, o sujeito hoje ele está se perdendo nele, e no que ele se perde, ele também se perde no todo. Então, o que nós temos hoje são famílias que muitas vezes não têm lembranças. E aí depois ele mesmo questiona tudo isso. Entra a angústia. Eu vejo muito sim, houve uma proposta numa época, né, houve um mal-estar numa época, e pregava-se a liberdade, então que não se podia fazer nada, de que tudo era opressão, tudo que era taxado como obrigatório. Então houve uma busca por uma liberdade de se expressar, e veio isso, só que hoje não sabem mais o que faz com isso. É como se aquilo tudo, o mal-estar está essa busca, né? Eu quis tanto algo, lutamos tanto por coisas, que hoje se tem, até de forma liberal demais, e a gente não consegue dar limite, não consegue dar sentido a tudo isso. Então a grande questão é como que o indivíduo, o ser humano, consegue administrar essa busca, consegue administrar essa aquisição desse novo, essa liberdade, ou seja, o que for na vida dele, como que ele administra
tudo isso, né? A liberdade assusta. A grande verdade é que o homem não sabe lidar com a liberdade. A própria palavra liberdade assusta. É muito comum você ouvir esse discurso em casais que estão se divorciando. É muito comum você ouvir alguém falar: nossa, agora estou livre. Mas você não vê a pessoa falar com um certo ar de alegria. Você vê a pessoa falar com um ar de tristeza. Porque ela tinha alguém com quem ela trocava uma história. Alguém com quem ela tinha feito uma proposta de vida. E agora, por não ter dado certo essa proposta, por ter não dado certo essa caminhada, ela se vê livre. A liberdade em si assusta o ser humano. O ser humano, ele não sabe lidar com a liberdade. É preciso ainda haver uma certa alfabetização, eu digo que psíquica, através de um bom trabalho de análise, de conscientização do ser, para lidar com ele e com as suas escolhas. E isso você vê isso de modo geral no ser humano, ou você vê assim, uma diferença por nacionalidade? Como é que seria isso? Isso é uma questão nata do indivíduo? Isso é uma coisa que, independente se é americano, se é brasileiro? Eu estou fazendo essa pergunta porque essa semana eu estava vendo um vídeo, um documentário de um policial nos Estados Unidos. E havia uma denúncia de que estavam assaltando cadeirantes, deficientes. Então ele se passou por cadeirante, eu até rodar o vídeo, não consegui trazer. Ele se passou por cadeirante e ficou, parece que uma semana na região. A polícia lá determinou fazer isso. E o vídeo mostra assim, várias pessoas se aproximando dele e ele pronto para dar a voz de prisão. Mas todas as pessoas que se aproximaram dele foram apenas para perguntar se queria alguma coisa. Teve pessoas que parou para orar com ele, para fazer oração por ele. Teve pessoas que ele colocou dinheiro na mão, teve pessoas que pegou o dinheiro, colocou mais, e pegou o dinheiro e colocou dentro do bolso dele. Então você vê uma atitude comportamental do indivíduo ao lidar com o outro, muito humano. E recentemente aqui no nosso país, teve uma situação onde, foi até filmado isso, o meliante, o indivíduo, ele aborda o cadeirante, leva ele para um lugar e o assalta. E ainda vira a cadeira dele, joga ele no chão, enfim. Então a reportagem estava mostrando mais ou menos isso. Esse comportamento, né, com essa índole perversa, e essa busca, o que você chama isso? O que você acha disso? Aí nós estamos lidando com cultura, tá? A cultura americana não é a cultura brasileira. Na questão comportamental que você pontuou, Lacan vai dizer o seguinte: nós não amamos ninguém. Você ama você. Você se vê no outro. Quando eu me compadeço do sofrimento do outro, é porque eu estou me vendo sofrendo naquela situação. O olhar da psicanálise é a partir do outro, da pessoa. Eu não amo você pelo que você é, eu amo você porque há configurações, há particularidades suas que vai remeter à minha pessoa, ao meu ego. Gratificação. A gratificação. No caso desse cadeirante, em algum momento ele aludiu, ou ele remeteu a um histórico, ou alguma questão emocional dessas pessoas. Porque ele rompe o limite ali, né? Ali é uma questão de romper o limite moral. Né? Tipo assim, é o inaceitável. É algo fora da nossa no padrão da humanidade. Na questão brasileira, você vê a atuação de um perverso. Alguém que não consegue ter um olhar humano, alguém que em si já traz consigo uma atitude perversa, que desde o momento que eu não consigo ver, perceber, me sensibilizar com a dor do outro, eu já estou na categoria de um perverso. Eu não tenho sentimento, as virtudes humanas, que é a sensibilidade, o amor, a compaixão, a complacência, isso são virtudes humanas. Então, esse quadro que você me apresenta é de uma atitude de um perverso. Então,
entrando nesse viés aí da perversidade, hoje o cenário político, a gente encontra várias situações muito difíceis. E da onde homens que deveriam representar o poder público e trabalhar em função da população, uma questão de humanidade, a gente vê um tanto de muitos se aproveitarem do cargo que se encontram para fazer certos desvios ou até para fazer favorecimentos em troca de algo. Interessante que eu estava conversando com um amigo e ele contestou, ele falou assim: Nolasco, pô, mas cara, não tem como. Eu sou um político e alguém me procura e eu vou tentar dar um jeito para que aquela pessoa seja atendida. E aí eu perguntei ele, mas e aquele que não consegue te encontrar? E aquele que não tem acesso a você? Esse é obrigado a ficar na fila? Esse morre? Isso não seria também um ato de perversidade tanto inconsciente? Sim. No ato de ele ter essa consciência de que ele está para representar num todo, e quando ele não faz isso num todo, quando ele favorece um, e esse um fura a fila, passa a vez de talvez alguém que esteja à beira de uma morte, e de certa forma ele também está causando a morte, né? Sim. Nós temos hoje um governo muito narcisista e, de uma certa forma, psicopata. Por quê? Mas existem os dois lados, não é somente o governo. O povo brasileiro, eu não posso generalizar, mas, de um certo modo, o povo age como masoquista, o desejo de sofrer. Ora, se o nosso governo é o que é porque existe uma outra classe que quer que eles estejam ali, existe quem o alimenta. Existe quem o alimenta. Ora, vou dar um exemplo aqui muito simples. Uma mulher que tem a Lei Maria da Penha, que pode denunciar o seu esposo, que está sempre espancando, está sempre machucando, ao invés de ela denunciar, ela se omite, ali você vê uma atuação masoquista, um prazer no sofrimento. E você vê um perverso atuando em cima daquele que permite que ele execute aquela perversidade, aquelas atrocidades. É a mesma coisa hoje. O governo brasileiro deixa a desejar, o governo brasileiro está tendo uma atuação perversa, sim, mas, por outro lado, para ele fazer o que está fazendo, existe um povo que está sendo conivente, mas a partir de uma atuação masoquista. Então, dizer que o nosso governo é um governo narcisista e, de uma certa forma, tem uma atuação perversa, psicopatia, seria injusto se não pontuar que temos também uma nação, não posso generalizar todos, mas que é um grupo, uma grande parte, né? Uma grande parte que está tendo prazer no sofrimento. Desse momento, o que é o masoquista? É aquele que tem prazer de falar o tempo todo do seu sofrimento. Ele quer que o outro tenha pena dele. Mas ele não faz nada para mudar. Ele não faz nada para mudar. E ele é conivente quando ele se cala. Ele é conivente quando ele se cala. Esse ponto que você colocou agora, foi agora ferida a Constituição, no que tange ao salário do trabalhador, ao que tange às férias, ao que tange o aposentado, mas até agora você não vê nenhum aposentado ir para a rua fazer protesto, você não vê nenhum trabalhador ir para a rua fazer protesto. Isso é um ato masoquista. Você vê pessoas reclamando, ou seja, eu estou tendo prazer no meu sofrimento. Reclamar nem sempre é uma denúncia. Muitas vezes é uma forma de pedir piedade. Interessante. Outro ponto interessante é o seguinte. Como é que Freud define a civilização? A civilização, ela passa a tomar forma através dos seus códigos de éticas, em que muitas vezes o sujeito não dá conta. Códigos esses que vêm com uma roupagem, um superego, colocando limites, colocando propostas, em que muitas vezes ela mesma não dá conta. E uma dessas propostas que ela não dá conta é a felicidade. O sujeito, o homem, desde o momento em que ele existe, que ele vive, ele está em busca da felicidade. E a civilização não consegue essa felicidade. Uma delas nós vemos agora, né? As campanhas políticas de que vou melhorar, mas é seguro?
Mas a grande interessante você falar nessa questão até política, porque a gente vê o povo dando uma resposta, pelo menos uma pequena parcela da sociedade, e isso está aumentando. É o pessoal que não quis votar, ou o pessoal que votou nulo, enfim. Eu vejo como uma manifestação, uma forma do povo dizer assim, nada disso nós aceitamos. É o mal-estar, está insuportável. Exatamente. Então, está insuportável, agora temos que reagir. Isso é uma forma de sinalizar. Sim, né? já está insuportável. E a gente não sabe, a questão do mal-estar é o quanto que isso já está insuportável para a sociedade. E agora a questão, o que está insuportável comigo, como que eu faço para agir? Que acho que esse é um grande conflito. Sim. Aí entra a questão desculpa cortar, mas tem pessoas que vão viver com esse mal-estar. Passam a ser amargas, passam a ser ranzinzas, ficam nutrindo esse mal-estar, mas não solucionam. Seria esse também o masoquista? Eu não posso classificar dessa maneira. Certa vez eu ouvi de um colega que ele disse algo interessante. Muitas vezes as pessoas não sabem por que estão sofrendo. Hoje, nós estamos aqui, né? A pessoa nesse exato momento nos assistindo. Talvez esse canal está dando uma alusão, está dando norte para alguém que não sabia ou que não sabe, até um dado momento, que ele está sofrendo. Tudo é uma questão hoje de informação e de conhecimento, o que chega às nossas mãos. Muitas vezes a pessoa não sabe a origem do seu sofrimento. E hoje um dos males que vem assolando o homem moderno é aquilo que pontuei no começo. O sofrimento começa dentro, não é fora. Fora é apenas a consequência do que já está dentro. Acredito que quando você tem uma informação, quando você tem um meio que te orienta, como esse canal, a pessoa passa a ter um norte. Aí ela vai escolher se ela quer permanecer nesse sofrimento ou se ela quer sair. Tudo é uma questão, muitas vezes, de informação. Então o indivíduo, quanto mais informatizado ele tiver, né, mais conhecimento ele tiver sobre os fatos, isso pode diminuir. Ele vai escolher. Há pessoas que vão optar, como eu acabei de falar, né? No caso da Lei Maria da Penha, está aí para as mulheres que sofrem violência doméstica, que sofrem abuso, que sofrem de prostituição doméstica, que é uma coisa que vem crescendo nas famílias hoje em dia, principalmente entre os casais, a prostituição doméstica. Mas por que ela não aciona a Lei Maria da Penha? Ela tem essa informação, ela já tem esse recurso. Então, esse canal está beneficiando muitas pessoas que estão nos assistindo. É uma questão de, agora eu tenho informação, eu vou querer ou não sair dessa situação. Aí entra a escolha. A informação chega, a escolha parte do indivíduo. Então vamos fazer o seguinte. O que você define como, na seguinte frase, o indivíduo, ele sofre porque quer? Ele escolhe sofrer? O indivíduo, inconscientemente, sim. Inconsciente, sim. Então, o ato desse sofrimento, quando esse indivíduo está nesses conflitos, um exemplo claro que eu vou te dar é o presidiário. Ele escolheu estar ali. Um exemplo claro que eu vou te dar é a pessoa que está no leito de hospital. Ele escolheu estar ali. Há um prazer de estar ali. Aquela pessoa que mata, aquela pessoa que tira a vida, ele está oficializando a sua culpa. Ele já carrega uma culpa, a culpa já está nele, ele cresceu com a culpa, só que por ele já ter uma estrutura perversa, ele precisou agora oficializar a culpa, mas ele precisa agora que o Estado venha puni-lo, e que de que maneira ele vai ser punido? Sendo preso. Ele escolheu estar ali. Dentro de um olhar social, ele é uma vítima. Sim, ele é uma vítima, talvez no meio, dentro de um olhar antropológico, talvez sim. Mas dentro do olhar psicanalítico, você muitas vezes faz as suas escolhas. Porque aí entra a grande frase, né, que o pessoal utiliza aqui.
tudo Freud explica. Explica, mas não justifica, né? Seria esse o caso? Uma vez que a gente consegue dar a explicação do porquê que esse indivíduo chega até ali. Mas nada do que ele fez vai ser justificado. Nada dos motivos o qual conduziram ele chegar ali justificam o ato dele. Partindo do princípio que ele teve uma escolha. Sim, existe aquele culpado, que realmente é o culpado por sua perversidade, por suas atrocidades. E existe aquele culpado que, muitas vezes, ele foi incutido o sentimento de culpa. Então, na psicanálise, nós temos também esses viés. Saber aquele culpado que realmente ele quer oficializar a sua culpa e aquele culpado em que, por uma questão de uma fragilidade de ego, eu consigo incutir nele um sentimento de culpa. De que forma se dá o conflito entre família e civilização? Bom, é uma grande questão hoje, né? As conflitivas familiares, como eu falei, a civilização tem seus códigos de éticas. E as famílias também têm os seus códigos de éticas entre elas. Hoje, o seu filho, você não pode tocar nele. O Estado intervém na sua educação do seu filho. Isso gera um conflito, isso gera um mal-estar. Hoje você tem que medir as palavras para falar com um adolescente. Você é o seu filho. O Estado vai intervir. A lei vai intervir. Isso gera um conflito. Então, de uma certa forma, há um conflito, sim, entre as famílias e a civilização. Então, mas às vezes a gente fala muito dessa questão, principalmente dando uma conotação de que o Estado acaba definindo, de alguma forma, alguns direitos. A gente vai retratar isso dentro do ECA, né, do Instituto da Criança e do Adolescente. Mas a gente vê que tudo isso só aconteceu porque, de uma forma, a sociedade ela não conseguiu conduzir a situação do melhor procedimento. Né? Então, no momento... Isso, exatamente. No momento que a sociedade, por si só, nas nomenclaturas familiares, não conseguem dar conta de se resolverem no sistema que era, vem uma nova proposta de estabelecer agora normas e regras para que se faça. E aí, no momento que vem isso, com essa questão dos direitos e deveres, acaba padronizando, retirando a autoridade, de certa forma, em alguns momentos, dessa família, de como que ela conduzia, para que ela esteja atenta às leis que até agora foram impostas para que trabalhe, né? Porque, de uma certa forma, por que o Estado entrou? A proposta familiar hoje não está dando conta do que ela se propôs, que era o desenvolvimento da família, a constituição da família. Hoje a família ela é vista hoje como uma instituição falida. O papel do pai não está cumprindo, não está dando conta das demandas que deveria dar para com a família, como esposo, como pai. E nessa caminhada começam as hemorragias sociais. É onde os filhos perdem os seus referenciais. Quer dizer, eu não tenho referencial de um pai, eu não tenho referencial de uma mãe, aonde muitas vezes a mãe vai disputar com a filha, achando que essa filha é sua rival, achando que essa filha é sua inimiga. E, no entanto, ela se esquece que essa filha, ela tem que cuidar, essa filha, ela tem que educar, essa filha, ela tem que dar um norte. Então, gera os conflitos familiares. Então, hoje, nós vemos que o Estado está tentando fazer, ou está tentando, de uma certa forma, fazer o papel da família, mas também não está dando conta. Interessante. A gente vê aí as propostas dos abrigos, né? Os Degases, aqui no Rio de Janeiro, Degases, lotado. E a gente conversa, às vezes, com alguns educadores da rede pública e a gente vê um mal-estar neles, nesse sentido, de como se o governo estivesse ali enxugando gelo.
Porque esse menino ele é acolhido, essa criança, esse adolescente, ele é acolhido da rua. E lá ele tem os atendimentos básicos que são propostos. Banho, escola, regras, limites. Esse menino foge, volta para a rua, fica solto, volta para o abrigo novamente. E a busca é da reinserção familiar. E aí, com muito trabalho, consegue colocar esse menino de volta a essa família. E passa-se um tempo, esse menino volta de novo para a rua. Na verdade, não é um acolhimento. É um acolhimento com exclusão. Ele sabe que não foi acolhido. A proposta ali é uma proposta sociopolítica. Não existe ali uma participação de famílias. Ele não foi acolhido. É como se a família não foi gerenciada. É como se o Estado pega esse menino, o Estado trabalha todas as necessidades básicas dele, sociais, mas não trabalha a família. Mas as questões emocionais, as questões psíquicas dele, ele percebe que não estão sendo atendidas. Muitas vezes o que ele quer é além da fome, é além de um agasalho. Muitas vezes o que ele quer é um abraço humano, é um olhar que o perceba, que o veja. As pessoas, há pouco tempo eu ouvi um psicanalista dizer: o homem moderno ele é carente de amor. Carente mesmo. E ele se embriaga nessa estrada da vida com coisas que são tão ilusórias que parece que estão preenchendo a sua carência, estão cada vez mais deixando ele angustiado, vazio. Nós vemos hoje o avanço da tecnologia, temos vários recursos hoje, mas isso não está dando sentido ainda para a existência do ser humano. Então, no caso dessa criança que vai para o abrigo, ele é acolhido, mas ao mesmo tempo ele está sendo excluído. O que ele precisa é algo além do agasalho, além da fome. O que ele precisa é o amor. E até que ponto também a criança que não está nessa condição, a criança que tem a família, que tem tudo, ela acaba se perdendo? Porque lhe falta a presença. Melanie Klein vai dizer uma coisa muito interessante. A mãe eficiente, tá? E a grande mãe. Uma mãe eficiente é a que nós vemos hoje. É a mãe que cuida das necessidades. Não, a grande mãe é que abraça o filho. É aquela que tem um grande seio, abraça aquela criança. É aquela mãe que ela abraçou a ideia de ser mãe. Eu sou mãe. Até daquilo que não é filho, até literalmente daquilo que dela. não é filho. Vem cá, que tem mais um espaço para você aqui no meu seio. É aquela vovozinha que é a mãezona de todo mundo. E se um dia ela partir, aquela família vai perder o norte. Então, Melanie Klein vai falar de uma grande, a mãe, o seio bom, aquela mãe que abraça, aquela mãe que está presente. Não é o presente que vai dar sentido para essa criança. O que vai dar sentido para essa criança é o colo, é o beijo, é o olhar, é o cheiro, é o cafuné. É isso que vai dar sentido para essa criança. E isso que vai fazer ele no futuro lembrar desses momentos e que vai gerar a saudade. Vai gerar o saudosismo. O saudosismo. E aonde uma ele coisa vai brincar outra. E aonde ele vai ser um homem extremamente social. Um homem que vai saber lidar com as pessoas, porque ele teve. Ele vai reproduzir isso. Ele vai reproduzir esse abraço, esse beijo. Involuntariamente. Involuntariamente, inconscientemente. Ele vai reproduzir esse cheiro, ele vai reproduzir esse riso, esse carinho, aquele olhar que a mãe dava para ele. Ele vai reproduzir. Eu olhando para o João, porque eu tive um olhar de uma mãe que olhava para mim. Me percebia quando eu estava chorando, me percebia quando eu estava angustiado, me percebia quando eu chegava da escola chateado porque os coleguinhas mexeram comigo. A grande realidade que a gente acaba se remetendo à construção familiar, ao papel de pai, ao papel de mãe, ao papel de filho, né, dentro das suas funções, não só numa necessidade básica, social, mas numa necessidade psíquica. Sim, mas a realidade nossa começa na psique humana. Você tratar da sua psique, você cuidar dela, você vai passar a viver melhor. Interessante. E a psicanálise tem essa proposta, que é tratar da psique humana.
aproveitando o gancho que a gente está falando dessa questão da criança, dessa formação, nós vamos estar realizando um evento voltado para a criança, tá? Esse evento ele vai acontecer em Duque de Caxias, e a proposta é tratar o desenho da criança, né? É como que a criança, através do desenho, ela se expressa inconscientemente. Agora, o interessante desse evento é que, pedi o pessoal para colocar na tela, é que esse evento ele também vai estar tratando do desenho do adulto. Porque é bem verdade que todos nós tínhamos essa prática, né, de desenhar, de expor as nossas fantasias, nossas ideias através do desenho. E ao longo da vida a gente vai não perdendo isso, mas dando um significado maior para outras coisas, numa evolução. E aí a gente vai estar com esse evento aí acontecendo no dia 5, acho que é sábado agora, primeiro sábado agora, dia 5 vai estar acontecendo esse evento. E vai estar exatamente trabalhando muito dessa proposta, é o simbolismo, é o que a criança, ela se expressa com os seus desenhos, né? Qual é o inconsciente que está ali, de que forma esse inconsciente está querendo falar através dessa temática. E a gente vê a dificuldade, às vezes, dentro da família, dessa criança conseguir expor, pontuar aquilo que satisfaz ela, aquilo que é o mal-estar dela, né? Por ela se sentir menor, por essa família talvez não ter uma desenvoltura de diálogo, de conversa, de compreensão, o quanto isso oprime ela, e nesse momento aquilo gera esse mal-estar, ela carrega isso, e às vezes só vai se manifestar conscientemente numa vida mais adulta. Às vezes a gente atende de crianças, de crianças não, mas de jovens já, com em torno de 18, 20 anos, que ao longo da sua infância toda, os pais falam que foram excelentes. Não, mas era excelente. E aí é uma questão de mal-estar, né? A geração de hoje não tem um simbólico, como vai dizer Jean Piaget. O que é o simbólico? É o discurso. A geração de hoje, os pais, por não suportar o choro da criança, dá logo para ele um smartphone. Ou ao invés de alguma forma interagir com ele para conseguir chegar à solução do problema. É mais fácil a babá interagir com a criança do que com os pais. É mais fácil a babá identificar e saber o que ele está querendo dizer através daquele choro do que o próprio pai e a mãe. O que acontece hoje é que temos uma geração que está se formando, que está se desenvolvendo, elas não têm a paciência de estar com o outro. Elas não têm um discurso, elas não têm um assunto para conversar. Porque no momento em que ela chorava, era o smartphone. No momento em que ela tinha uma crise ou uma pirraça, era um novo PlayStation ou uma viagem para a Disney. Ela não tinha um momento da troca, um momento de ser ouvida. Ora, esse adulto, ele não vai se desenvolver emocionalmente e nem tampouco psiquicamente. Vai continuar aquela criança pirracenta, aquela criança mimada, aquela criança que acredita que ela tem insatisfeita. Então, o que vai acontecer? Os seus relacionamentos vão ser relacionamentos frustrantes. E poucos duradouros, né? Sim. Porque é o que nós estamos vivenciando hoje. É o que vai acontecer isso, né? Ele preenche, entra naquele momento de euforia, nossa, o novo, e aí depois que aquilo passa, perde significado e volta de novo a angústia, volta de novo o vazio, e ele precisa de buscar uma nova sensação. Sem contar que isso, às vezes o indivíduo, nessa nomenclatura de tratamento familiar, ele perde o sentido do que é ser e do que é estar. Eu li um livro, eu comprei um livro só pelo tema, né? O tema era o seguinte, como ficar rico. Quem não quer ficar rico, né? Então, eu até falei assim, o autor está de brincadeira, né? Será que esse cara é rico? Porque está querendo ensinar como é que ficar rico. E o bacana desse livro é que a proposta ela era muito simples. A proposta começa com o núcleo familiar, com organização, com significados.
independente do poder aquisitivo da família, é como que administra tudo isso. E eu vejo um tanto de psicanálise em tudo isso. É como que você administra, ou que você tem de muito, ou que você não tem. Essa é a realidade. E a gente vê nessa questão da criança, da família, os presentes em momentos inadequados, essa coisa de estar sempre alimentando com algo para cobrir alguma coisa, para cobrir uma certa carência. Hoje, esses pais que são divorciados, que acabam se culpando, e aí, não, eu tenho que dar a ele tudo isso aí, porque eu já não estou presente. E ele faz uma troca, achando que o que está dando vai substituir o ele. O carinho, o amor, a atenção. E com isso, essa criança ela vai assimilando essa proposta educacional, se confundindo um tanto o que é ser feliz do que é ter momentos alegres, ter presentes, que é muito pouco diante do real ser feliz. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Essa família está criando um narcisista, né? Um narcisista que não pode lidar com a dor. Um narcisista que não sofreu uma castração. Então, no que ele não sofre essa castração por essa família, em que ele substitui a presença do olhar paterno, a presença da mãe, está gerando ali um narcisista. Qual a dica que você daria para os nossos telespectadores para esses pais separados? Como lidar? Porque é muito problemático para esses pais. Na grande verdade, eles ficam tantas vezes sem saber como agir. E a criança, a gente percebe que, independente da idade, o quanto que ela acaba percebendo essa fragilidade dos pais e, de certa forma, quer usar isso dentro desse processo narcisista natural na criança, que a gente entende que é uma fase, que ele passa por esse período narcisista, mas conforme vai a educação, como é que vai a evolução dele, ele vai se desprendendo daquilo, dando sentido, e se formando o seu caráter em sair dessa vida. Mas qual é a dica que você daria para esses pais separados? Assumir os papéis deles. Retomar o papel dele de pai e de mãe. Independente se estão juntos ou não. A função de pai e mãe ela tem que ser mantida. Mantida e assumir o comando, o controle da situação e mostrar para essa criança que, na verdade, ele tem pai e tem uma mãe, independente se estão juntos ou não. O fato de não estarem juntos não quer dizer que ele não tem uma família, tem uma família. E, de preferência, buscar a ajuda de um profissional. Porque a questão ali já não é mais uma questão social, é uma questão psíquica. E no que tange a questão psíquica, tem que buscar a ajuda de um profissional. Já estamos caminhando para o fim. Eu queria só que o nosso amigo colocasse aqui a divulgação do nosso evento. O evento vai estar acontecendo no dia 5. O outro. Dia 5. Isso aí. Psicanálise de desenho. Acesso ao inconsciente da criança e do adulto. Vai ser com o nosso professor Marcelo Pires. Então, o professor Marcelo Pires vai estar ministrando. E a ênfase é exatamente essa. É fazer uma avaliação desse inconsciente através do desenho. E do adulto também. O quanto que esse adulto também, de certa forma, vai estar representando. Então, o pessoal que tiver interesse, por favor, fazer contato com o IBRAPS pelo 2220-5372 para a gente estar participando desse evento que vai ser em Duque de Caxias. Tá? Outro evento que nós vamos estar realizando é também voltado para a criança. Esse mês, né, apesar que esse da criança, do Seminário de Saúde Mental da Criança, vai ser em dezembro, então já tem um pouquinho mais de tempo, mas em dezembro nós vamos estar com o professor e doutor Paulo Velasco. Paulo Velasco, escritor de 2 livros, fantástico, um sobre transtornos mentais e outros, Mulheres em Aflição, por que as mulheres fazem análise. Interessante, né? Então, o doutor Paulo Velasco vai estar conosco nesse evento. Então, também vai ser em Duque de Caxias. O pessoal aí da Baixada pode procurar o IBRAPS, pode entrar em contato pelo 2220-5372 e participar desse evento. Vamos voltar aqui a
uma das últimas perguntas. Qual a relação entre agressividade inata? Qual a relação entre agressividade inata do homem? Na verdade, Freud está trabalhando aí com o superego, né? Ele está trabalhando com o superego, que é, na verdade, já uma agressão ao ego dentro da estrutura psíquica do homem. E a agressividade, ela vai sempre existir no momento em que eu estou lidando com uma conflitiva que eu não estou dando conta. Então começa a agressividade. O homem em si mesmo, ele já é agressivo com as suas conflitivas. Isso já gera nele uma certa angústia, um certo sofrimento. E isso vai transbordar em uma agressividade. Então, quando nós vemos aí essas hemorragias sociais, essas brigas de asfalto com relação às questões políticas, às questões sociais, você vê aí uma certa atuação de um ego insatisfeito com uma certa pressão de um superego social na sociedade. Então, o homem está sempre em conflito com ele mesmo a partir das suas conflitivas internas, que é o seu superego com o seu ego. Só para o pessoal, para o ouvinte talvez compreender, está no limite do horário. Falta 1 minuto. É quando eu vou fazer uma escolha e algo dentro de mim diz, você não pode fazer isso. Uma escolha que muitas vezes vai desencadear em consequências não muito boas. Então existe uma cobrança interna, existe uma certa rigidez. Isso gera um conflito muito grande no ser humano. Então, essa ideia então, de estar sempre algo que põe limite, que põe regras. Sim. Isso, quando é duro demais, isso traz um tanto essa agressividade. Sim. Do querer romper isso, Sim. né? Mas, infelizmente, tem que aceitar. Bem, nós estivemos aqui, o tempo é curto, né? Nós estivemos aqui com o psicanalista André Conceição. Foi uma pequena abordagem, na verdade. A gente sabe que esse tema não tem fim, né, André? Não. A obra está aberta ainda para muitos Exatamente. outros psicanalistas abordar e falar. Como eu já falei no programa passado, a obra de Freud não está fechada, ela está aberta para discussões, não só o mal-estar, futuro de uma ilusão também está aberto para discussão, neurose está aberta para discussão. Então a obra de Freud está aberta, não está fechada. Toda a ciência está aberta para discussão e a psicanálise é uma delas. É isso aí. Então, esse foi mais um Café com Psicanálise, tá? Eu quero comunicar a vocês que esse programa é do IBRAPS, Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, é patrocinado exclusivamente por ele, por esse instituto, que vem com a proposta de esclarecer algumas questões, principalmente com temas voltados para a sociedade, e nós estamos abertos a sugestões. Então, você que tiver de sugestão, você pode entrar em contato com a gente pelo 2220-5372, 2220-5372, e dizer para você que quer ser um psicanalista, que nós estamos com matrículas abertas para janeiro, para todas as nossas unidades. Então, entre em contato com o IBRAPS, fale aonde que você mora, e a gente vai ver qual o núcleo mais próximo da sua residência, onde a gente tem a parceria, para você estar fazendo parte dessa família, para estar vindo estudar o curso de formação em psicanálise no IBRAPS. Eu sou o João Nolasco e quero desejar a você uma boa semana e espero você na próxima quinta-feira. Então, forte abraço, fiquem com Deus.